Irmãos, eu quero falar algo muito sério aqui em Josué. Vamos ler Josué. Quero falar para vocês sobre um grande problema que eu quero que nós evitemos a qualquer custo. É o problema da continuidade. Esse problema no mundo secular, no mundo empresarial, no mundo das empresas familiares, se chama o síndrome da terceira geração. Tá? E na história da igreja também existe o síndrome da terceira geração. Então, na história da igreja se aplica assim, ó, primeira geração é divina, totalmente de Deus. A segunda geração é religiosa e a terceira geração é sem Deus. Em inglês é, the first generation is godly, the second generation is religious, and the third generation is godless. Primeira geração tem muito Deus na vida deles. Segunda geração já é só religião. Terceira geração é sem Deus. Nas empresas familiares, a primeira geração tem o patriarca que formou a empresa com os ideais. A duras penas conseguiu construir um império, uma empresa bem sucedida. Daí passa para os filhos. Daí já tem problema, disputa de herança, essas coisas, mas os filhos estão aí. E daí a empresa continua, mas já não daquele jeito. E quando chega a terceira geração, todo mundo só quer o dinheiro. Daí a empresa entra em falência e fecha. Essa é 90 e poucos % das empresas familiares estão nessa situação. Na terceira geração já deixa de existir. E os grandes movimentos religiosos na história da igreja, a grande maioria morreu na terceira geração. Os irmãos unidos, quando começaram, no tempo de Darby, etc., seus companheiros, primeira geração. Veio a segunda geração, já começou a ter divisão. A terceira geração já desapareceu. Todos os grupos cristãos, grandes, começaram com um movimento assim. Na terceira geração se tornou algo assim, já sem rumo, sem... Nós já estamos na terceira geração da vida da igreja, irmãos. Se nós não tomarmos uma medida, a batalha está perdida, irmãos. Eu falo sério, irmãos. Essa geração nossa, inclusive, irmãos, amanhã à noite vai ter uma palestra para o serviço de música. Nós estamos um pouco preocupados. A maneira como, várias vezes, estamos cantando nossos hinos, a tendência, irmãos, se nós tentamos que corrigir a rota. Senão, pouco a pouco, o mundo vai entrando, nós vamos perder a nossa identidade. Hoje se pratica aniversários, usam locais de reuniões, festa de aniversário. Não tem nada de errado celebrar o aniversário, mas pode ser na sua família, não precisa usar o local de reuniões. Mas hoje existe essa tendência, festas e até festa de casamento, que há bebidas alcoólicas. E eu já conheço até reuniões de festa de aniversário dos irmãos, em que a família do noivo ou da noiva são incrédulos, e houve bebedeira, e os irmãos se embebedaram. Os irmãos responsáveis estavam dançando e ficaram bêbados, e no sábado, com que cara eles iam dar mensagem? Irmão, o mundo está entrando, fazendo uma pressão muito forte. Nós temos que preservar o nosso lar. Então, irmãos, vamos ler agora Josué 24. 14 e 15, isso que eu quero dizer, 14 e 15. Então Josué já estava bem idoso, estava para partir para estar com o Senhor. Então olha o que ele escreveu aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eles se posicionaram para servir o Senhor. Vamos ler agora Juízes 2, versículos 8 a 11. Então, Moisés e Josué. Moisés era a primeira geração, Josué a segunda geração. Moisés era bem forte. Por mais corrupto que o povo fosse, por mais que eles fossem desobedientes, adorando ídolos, cometendo fornicação, mas Moisés estava à frente, era o líder, e conseguia corrigir a rota do povo, e conseguiu levar o povo até a fronteira da terra de Canaã. E Josué
era alguém que Moisés preparou e ele conseguiu levar o povo de Israel, apesar de Moisés não poder entrar na terra de Canaã. Josué levou o povo de Israel a entrar na terra de Canaã e eles conquistaram toda a terra de Canaã. E enquanto Josué vivia, realmente o povo se manteve nos caminhos do Senhor. Vamos ler então aqui, Josué capítulo 2, versículo 8. Faleceu Josué, vamos ler o 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as coisas, as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Olha só, irmãos. Moisés daí morreu, foi sepultado. E foi congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais. Olha o que aconteceu. No versículo 7 fala: enquanto Josué vivia, e enquanto aqueles que sobreviveram depois, muito tempo depois da morte de Josué, o povo servia o Senhor. Mas quando todos eles morreram, a terceira geração já não conhecia nem mais o Senhor. Conhecer o Senhor quer dizer o quê? Não é que nunca ouviram falar de Deus, é que não tinham mais a referência da palavra de Deus. Os pais aí falharam em ensinar para os seus filhos. Então eu quero, irmãos, aproveitar e ler alguns versículos. Esse trecho que eu vou falar para vocês agora, o título é: ensinarás a teu filho. Isso é um mandamento do Senhor. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Nós temos que ser proativos. Eu quero que cada um de nós, você com sua esposa, você com seu marido, hoje à noite, ou quando voltarem para casa, tenha uma conversa. Como queremos nosso filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde vocês os veem? Se vocês continuarem do jeito que estão, dando para eles tudo o que eles querem, sem restrição, sem limitação, e não falarem para eles a palavra do Senhor, não mostrarem para eles. Sabe, irmãos, é uma coisa para vocês: os nossos filhos só vão florescer se tiver alguma restrição. A restrição hoje, uma grande parte dos delinquentes e dos criminosos foram presos. O psicólogo conversa com eles, falaram assim: se vocês pudessem voltar no tempo e voltar para a infância, como você gostaria que tivessem sido as coisas? Sabe o que a maioria diz? Gostaríamos que papai e mamãe tivessem dito não para nós. Hoje, no mundo de hoje, tem dinheiro, tá? Se não tem dinheiro, a gente pega em prestações, mas o negócio é manter o nosso filho feliz. Isso estraga, nós acabamos destruindo o nosso filho, matando o nosso filho. É o decreto de Faraó: tem que matar todos os filhos. Claro que você não jogar no filho de vocês na água, mas com o jeito que vocês estão fazendo as coisas, vocês estão seguindo o decreto de Faraó e estão jogando os seus filhos na água. Estão matando eles pouco a pouco. Quando eles chegaram na adolescência, eles já estão mortos. Consciência morta, sensibilidade morta, sem referência da palavra de Deus. Daí o que eles fazem? Você sabe, queridos pais, na pesquisa que nós fizemos com os jovens, 50% dos jovens que participaram da pesquisa confessam anonimamente que já tiveram sexo antes do casamento. Relações sexuais. E também foi um choque para nós. Muitos jovens hoje que servem na vida da igreja têm relações sexuais normalmente fora do casamento, mas estão servindo. Os pais não sabem.
Tem pais que mandam a filha para uma outra cidade para fazer faculdade. O pai acha que ela está fazendo faculdade. Irmão, tudo isso a gente sabe. Ou o filho, mas estão lá envolvidos em situações pecaminosas. Pecaminosas. Por quê? Não havia um vínculo em casa. Quando saem de casa, sentem livres. Livres para experimentar o mundo. Não houve a vacina. Então em casa a gente segura, mas não adianta só segurar. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se não houver a palavra, o antídoto, o vínculo, o dispositivo anti-sismo que a gente instala nos nossos filhos, quando eles saírem de casa, ele vai dizer assim, livre estou, e vão experimentar todas as coisas. Daí toda aquela protecionismo que houve em casa, mãe super protetora, tudo, não adiantou nada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, o que realmente fica é o vínculo e a palavra de Deus. Então aqui, na terceira geração, os filhos de Israel perderam a referência. E o livro de Juízes foram alguns séculos de tragédia, sem liderança. Até que saiu Samuel, o segundo homem. Samuel, vejam só, irmãos. Outra vez um homem, Samuel. Foi um pedido da Ana, que era estéril. E ela chorou, orou, Deus lhe deu um filho. E ela consagrou, falou assim, se você me der um filho, Senhor, eu vou consagrar meu filho ao teu serviço. O filho nasceu, e ela criou o filho, e a Bíblia fala, tanto a mãe de Moisés, como a mãe de Samuel, Ana, fala, e criou o seu filho. Não é só da comida, da roupa, da tênis, nós temos que criar os nossos filhos. Essa palavra criar tem que sublinhar, colocar em negrito e ser letra maiúscula. Tem um significado muito forte, criar. É estabelecer o vínculo, passar palavra, ensinar, disciplinar. Hoje à noite não temos tempo. Eu dei várias palestras, irmão, já para os pais. Em Brasília, em junho do ano passado, 2 palestras. Mas arranhamos só a metade dos itens que a gente queria apresentar. Hoje à noite, por causa de pouco tempo, a gente só pode falar uma coisa mais geral. Então Samuel, está a mesma situação de Moisés. Quando foi desmamado, a mãe de Samuel, Ana, levou ele para o tabernáculo e deixou ali. Mas o vínculo foi forte. Mas ele não conhecia o Senhor pessoalmente. E um dia, Deus o chamou. E ele achava que era Eli. Mas você pode ver, irmãos, o caráter dele. Quando ouviu Samuel, Samuel, ele achava que era Eli. Ele não ficou deitado na cama. Que é, velho? Não, ele se levantou e correu até ele. Senhor, tu me chamas? Ele falou, não te chamei não. Volta para a cama, Samuel, não te chamei. Daqui a pouco, Samuel, Samuel. E ele correu de novo. Ó, mostra o caráter dele, mostra que a mãe educou ele muito bem em casa. Um jovenzinho. A Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor ainda, não teve um chamamento do Senhor. Irmãos, quando a gente cria os filhos, é preparar o vaso. O vaso que Deus vai encher depois. Esse vaso tem que ser sem trincas, sem rachaduras. É um vaso de honra. O que o inimigo quer fazer é destruir esse vaso para que seja cheio de trincas, de rachaduras, para que Deus não possa usar esse vaso. Daí, terceira vez, chamou, ele correu para Eli, o nome dele, falou, já entendi, é Deus. Próxima vez que chamar, fala, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. E daí foi que ele teve um contato com Deus. E daí, como ele tinha um vínculo forte com os pais, que os pais também eram pessoas de Deus, quando Deus estabeleceu o vínculo, por causa daquela base que ele tinha, o vínculo foi super forte. E Samuel foi um grande homem de Deus que virou a era dos juízes para a era dos reis. Você pode ver, 2 grandes homens de Deus, 2 mães. Eu quero dizer uma coisa para as mães agora, como encorajamento para as mães. Os pais fazem parte também. Mas a maior parte é a mãe que faz. Hoje, na sociedade moderna, tem a questão do trabalho. A mãe tem que trabalhar, certo?
para sustentar a família. Hoje, por causa do aluguel, as situações, está difícil sustentar a família. Então a mulher tem que trabalhar também. Mas daí você tem que considerar seriamente. O que vai acontecer? Quando o marido sai para trabalhar, a mulher também sai para trabalhar, entrega o filho lá na creche. E a filha é criada na creche por anos e anos. E quando o filho cresce, o que a gente pode esperar? Quando chega no fim do dia, tira o filho da creche. Quanto tempo você tem para falar com seus filhos? O seu filho foi criado por uma estranha. Ele é filho da estranha ou do estranho. Você quer depois desequilibrar, trazer para o seu lado, é difícil. Então, é difícil, é um dilema, é um conflito. Mas você tem que considerar. Querem mais dinheiro ou querem filhos? Eu quero falar uma coisa para as irmãs. Algumas irmãs choram. Quando eu era solteira, quando não tinha filhos, eu podia servir. Eu fazia isso, fazia aquilo. Agora eu tenho filho, estou presa, não posso servir. Não, está errado. Você sabe que a mãe de Moisés vai receber um galardão muito grande no reino? A Ana, mãe de Samuel, vai receber um galardão muito grande, porque se você conseguir produzir um Samuel e um Moisés, eu garanto para você, querida irmã, você já é uma vencedora. Eu não posso servir, não posso pregar o evangelho. Eu vou dizer uma coisa, quando você tem filhos, se você conseguir pregar o evangelho para os seus filhos, e seus filhos depois quando crescerem, forem para o SEAP, consagrar um ano para o SEAP, saírem do SEAP, serem homens de Deus, constituídos com a palavra, aperfeiçoados, e mesmo depois que trabalharem, fizeram faculdade, trabalharem, o que ele ganhar no SEAP vai moldar o resto da vida deles. Homens de Deus, vocês irmãs já são vencedoras. Não fiquem tristes. Quando seus filhos estiverem grandes, já estiverem casados ou saírem de casa, você pode voltar a servir com seu marido de novo livremente. Mas enquanto tiverem os filhos em casa, talvez o que Deus passou para você, se nós conseguirmos ganhar todos os nossos filhos e transformá-los em homens de Deus, irmãos, vai ser tremendo. Então tem que tirar um pouquinho o nosso conceito. Eu tenho um filho, não posso servir. Então a gente passa a mensagem subliminar de novo. Seu filho vai dizer, eu sou um estorvo para a mamãe. Ela chora porque ela quer servir e eu sou o empecilho que impede ela de servir. Pronto. Isso é negativo para o seu filho. Não pode passar essa impressão para o seu filho. Vamos ler agora, queridos irmãos, capítulo 26 de Juízes. Perdão, eu me enganei aqui. Bom, vamos pular esse versículo. Na verdade, esse versículo faz parte de um exemplo que eu quero dar. Eu quero falar sobre ensinar o nosso filho. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o versículo. Deuteronômio, capítulo 6. Sobre ensinar os nossos filhos. Eu só vou ler alguns versículos. Daí nós vamos parar, por causa do tempo, e ver se algum cooperador quer completar alguma coisa e também abrir para perguntas e respostas. Capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, irmãos, é meter insistentemente até entrar. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, hoje nós temos um grande quebra-vínculo, ladrão de tempo, é o celular. Em casa, marido e esposa estão conversando lá. Sim, querido, o que aconteceu hoje? Pois é, querida. E você, querido? Ninguém olha no olho no olho. Quando seu filho tem conflito, quando ele sofre bullying na escola, quando ele tem um conflito de identidade,
até mesmo identidade sexual, ele tem coragem de falar com você? Irmãos, eu já vi casos demais, e os pais choram de tristeza, mas meu filho não me falou isso. Os filhos têm conflito, eles não procuram os pais, procuram os irmãos responsáveis, ou procuram outros amigos, e falam seus conflitos, choram as pitangas para os outros. Daí os irmãos voltam para os pais, olha, seu filho está passando por uma crise, tem que ajudá-lo. Mas ele não falou para mim. Por que ele não falou? Não tem vínculo. Não existe ambiente em casa para isso. Às vezes, quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar de 2 em 2, eu vejo o pai e filho sentados lá, dos dois olhando para cima. Eles não conseguem nem orar juntos. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, isso mostra que tem que gastar tempo com os filhos. E delas falarás assentado, andando, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vamos ler mais um versículo, vamos ler Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber, aqui está a frase, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim que te aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então, queridos irmãos, eu encerro aqui. Esses versículos, tem muito mais, mas só vou ler esse versículo hoje à noite. Mostra que precisamos ensinar os nossos filhos. Isso denota que nós precisamos gastar tempo com nossos filhos. Mas, puxa, eu não tenho tempo. Irmãos, quão importante é seu filho para você? Tempo é uma questão de prioridade. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Tem sim. Quando você tiver um infarto, que Deus guarde que ninguém tenha um infarto, mas se tiver um infarto, o médico falou, se você não se exercitar, você vai morrer. Daí de repente aparecem milagrosamente 1 hora por dia para exercício. Tempo é uma questão de prioridade. O seu filho é importante para você? É que hoje tem coisas para você que são mais importantes que seu filho. O seu filho não está em primeiro plano. O seu filho tem que estar em primeiro lugar. Você tem que conseguir tempo. Se nós não conseguirmos administrar o tempo, como vamos administrar no reino? Eu sempre falo, hoje nós temos que aprender a administrar 4 coisas. Primeiro, gestão do tempo. Segundo, gestão das finanças. Terceiro, gestão das relações humanas. E quarto, administrar as circunstâncias. Precisamos gastar tempo com nossos filhos. Sem WhatsApp, sem celular, olho no olho. É voltar àquela maneira antiga. Por isso que antigamente nossos filhos, os jovens tinham menos conflitos. Porque não tinha televisão, não tinha eletricidade. Chegava ao final do dia era luz de lamparina, lampião, de querosene. Todo mundo ia dormir cedo, mas tinha muito diálogo. Não estou dizendo que tem que voltar para aquela época. Você tem que separar tempo para ensinar seus filhos. Isso faz parte da vida da igreja. Senão, irmãos, nós vamos perder a próxima geração. Não olhem para um grande número. Número nunca impressionou a Deus. Eu estou vendo já um vínculo muito fraco nessa terceira geração. Por isso nós conclamamos os pais a cooperar. Queridos irmãos, vocês estão dispostos a cooperar? Vamos salvar essa próxima geração. Afinal, são os nossos filhos, irmãos. São os nossos filhos. Quanta dor, quanta tristeza eu vejo os pais chorando. Meu filho não serve o Senhor. Meu filho está no mundo. A gente queria, irmãos, poupar os irmãos disso. O tempo do bilu-bilu passa rápido.
Quando chega na adolescência é outra realidade. Os pais só acordam quando os filhos chegam na adolescência. Temos que ser proativos, acordar antes. O filho não nasceu ainda, nós já temos que estar antenados e já fazer o trabalho. Ter filho não é fácil, é muita responsabilidade. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria horas e horas e horas falando, irmãos. E Miguel tem muita coisa para falar, e outros irmãos também têm muita coisa para falar. Nós precisamos investir nos nossos filhos. É hora de investir neles. É hora de investir neles. Para que o Senhor tenha um caminho na próxima geração.